Shalom, Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blibista, também comentarista judaico, hebraico e grego. Também somos comentaristas das culturas bíblicas, como também da etimologia bíblica. Também somos comentarista da exegese avançado, como também da hermenêutica avançado. Também somos comentarista das palavras de expressão bíblica, como também das lições bíblicas da CPAD, da Escola Dominical das Igrejas Assembleias de Deus. Também somos comentarista da escatologia bíblica. Fizemos 70 vídeos sobre escatologia bíblica para a glória de Deus. Também somos comentarista das palavras de expressão bíblica. Você já ouviu falar sobre isso? Temos lá 40 vídeos sobre palavras de expressão bíblica. Vamos para mais uma pauta, mais uma enquete, mais uma paraxá, do Senhor Jesus, falando sobre os que os pastores e pregadores e povo dizem, mas a Bíblia não diz. Isso mesmo. Vamos para mais um tema polêmico para a glória de Deus. Então vamos lá começar para a glória de Deus? Então vamos lá. O tema que a gente vamos tratar vai ser sempre esse. A gente vamos estar fazendo 45 vídeos sobre os que os pastores e pregadores e o povo dizem, mas a Bíblia não diz. Isso mesmo. Primeiro ponto de vista é que os pastores e pregadores e o povo dizem, mas a Bíblia não diz na história bíblica. O tema é: que Isaqueu era ladrão? Que Isaqueu era ladrão? Realmente Isaqueu era ladrão como os pastores pregam e os pregadores e o povo? Vamos analisar a palavra de Deus? Primeiro, os pastores e pregadores e povo dizem que Isaqueu era um ladrão, mas na história bíblica não diz isso. A Bíblia diz que Isaqueu era ladrão? Realmente? Claro que não, mas vamos analisar. Muito comum ouvir os pastores e pregadores e o povo dizer que Isaqueu era ladrão, em que depois de havido dito um encontro com Jesus, o Yeshua, deixou a sua vida do crime e tornou-se um seguidor do Senhor. Apesar da boa atenção desses pastores e pregadores e povo, vale a salientar que essa acusação contra Isaqueu é improcedente. E a Bíblia não diz que isso é verdade, que Isaqueu era ladrão. Segundo ponto de vista, quando a gente analisamos o ponto histórico, devemos desenrolar no início do capítulo, no capítulo 18, no Evangelho de São Lucas, onde a Bíblia diz que Isaqueu queria ver Jesus, mas não podia por causa da sua estatura e por ser baixo. Por essa razão, ele teve uma brilhante ideia em sua mente e em seu coração, em subir em uma árvore, que era uma figueira brava, para vê-lo do alto, para poder contemplar o Yeshua e a Mashiach. Mas Isaqueu não esperava o que aconteceu. Terceiro ponto de vista, Jesus viu sobre a árvore e lhe disse: segue-me. Na seguinte ordem, segue-me, desce depressa, que convém eu pousar em sua casa. Isaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Lucas 19, versículo 5. Isaqueu, em obediência e esta ordem, desceu depressa da árvore. Quando chegou em sua casa, disse a Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenham defraudado algum deles, restrito, eu restituí quadruplicado. Eu vou restituir quadruplicado. Lucas 19 e versículo 8.
Olha só o que ele está dizendo. Pelo que podemos ver, até esse ponto, a Bíblia não diz nada que é desonesto e mal conduta de Zaqueu, que ele atribuiu alguns desvio de caráter. Então, não tem nenhum desvio de caráter de Zaqueu aqui. Zaqueu está dizendo que se ele realmente roubasse, ele ia devolver 4 vezes mais. E ainda ele disse que ele dá aos pobres a metade dos seus bens. E aonde que eu posso acreditar que esse homem era ladrão? Errado. Quarto ponto de vista, o texto apresenta contra Zaqueu e murmuração das pessoas que dizem que ele era um homem pecador. Até aqui não foi novidade, visto que esse era o conceito da imagem que os judeus tinham do publicano, ao saber que os cobradores de impostos, pelo fato de ser um costume dos publicanos, sempre cobrar um valor além do estabelecimento pela lei ou os impostos. Mas quero destacar algum traço do perfil de Zaqueu que, pelo que tudo indica que ele tinha uma boa conduta e diferente dos demais publicanos. Então, peraí. Então, o que estão dizendo os pastores e os pregadores e o povo é heresia, é mentira. Então, vamos lá meditar mais um pouquinho. E ele era chefe dos publicanos. E veja bem, ele era o chefe dos publicanos ainda. Então, aonde que eu posso dizer que Zaqueu era ladrão, roubador? Agora, daqui a pouco eu vou explicar uma coisa interessante. Quinto ponto de vista, 7 coisas que Zaqueu tinha feito e fez diante de Jesus. Ele era chefe dos publicanos, Zaqueu era rico, Zaqueu queria ver Jesus, mas era impedido por conta da multidão e da sua estatura. 4, desejo de ver Jesus era maior do que a sua dificuldade por ele superar os obstáculos e subir em uma árvore. 5, recebeu Jesus em sua casa com alegria. 6, Zaqueu confessa que dava a metade dos seus bens ao pobre. 7ª prova, que a sua prioridade se dispõe a pagar 4 vezes mais, caso se tivesse defraudado alguém. Então, quando nós começamos a observar isso, sabemos bem na verdade que Zaqueu não roubava. E ele estava confessando, dizendo que se ele tivesse realmente defraudado alguém, ele devolveria 4 vezes a mais. Então, peraí, Lucas 19, verso 9 diz assim: e hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Agora há uma pergunta que não me deixa calar. Se ele era um ladrão, se ele era um homem que roubava os pobres, roubava através da lei, né, um valor a mais que cobravam no costume os publicanos, e Deus e Jesus está chamando ele filho de Abraão? Há uma pergunta que não me deixa calar. A pronúncia filho de Abraão não é para todos. Para quem não conhece o conceito, este é um filho de Abraão, estude, que você vai entender o que eu estou dizendo. Agora, aquele que já sabe, já entendeu o que eu quero dizer. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha só, então, peraí. 6º ponto de vista, havia algo que ainda pesava sobre ele. Como todo ser humano, ele realmente era um homem pecador. Ele era um homem pecador, não um homem que roubava, um ladrão. Neste ponto, aquela pessoa disseram a verdade. Não obstante, a Bíblia não diz
que ele era um ladrão. No ponto final, os pastores e pregadores e o povo dizem que ele era ladrão. E nessa imagem que nós estudamos e lemos, que a sua igreja e qualquer lugar com a palavra de Deus, ele não era ladrão. Agora deixa eu contar um segredo para vocês. No costume judaico, esse Zaqueu era um judeu. E quando um judeu não tinha um trabalho próprio na cultura judaica, e trabalhava para os governantes de Roma, eles declaravam primeira coisa, um judeu renegado. Depois diziam que esse judeu renegado, ele era um ladrão na cultura judaica. E terceiro, que ele tinha negado a sua fé. Então, peraí, sabendo disso, eu vou dizer que ele realmente era um ladrão? Negativo. Era um costume dos publicanos sempre pegar, o imposto, além, a mais. Mas ele era chefe dos publicanos e nunca fez isso. Então, vocês aí que ouvem os pastores e pregadores e povo dizer isso, sai correndo, não dá ouvido a isso. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando mais um vídeo para a glória de Deus, cujo tema é o que os pastores dizem e os pregadores dizem e o povo dizem, mas a Bíblia não diz. Está aí a prova em nome de Jesus. Deus abençoe e se inscreva no nosso canal para a glória de Jesus. Shalom Aleichem, Aleikum Assalam.